do califado. O Erdogan, recentemente, assumiu os poderes não só do executivo, mas também do judiciário e do legislativo, ou seja, virou um tirano. O Irã fornece armas para o Hezbollah, luta contra o Estado Islâmico na Síria. Israel busca paz. Israel tem buscado paz todo esse tempo, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque a mídia mundial é antissemita. Você não vê uma televisão no Brasil defendendo Israel. Israel é sempre visto como uma nação que oprime os mais fracos. Israel, vocês sabem que quando tem guerras, aquelas guerrazinhas que acontecem entre Israel e ali os palestinos na faixa de Gaza, sempre são os palestinos que lançam foguete a Israel. Sabe o que Israel faz? Ele avisa: olha, nós vamos atacar vocês, e vamos atacar este e este ponto. Para quê? Para que os civis tenham o direito de ir embora. Mas o Hezbollah muitas vezes obriga os civis de ficarem nos lugares que serão atacados, para que eles mostrem para a mídia. Agora detalhe, vocês sabem onde os feridos da Palestina são tratados? Nos hospitais israelenses, de graça. Eu queria lutar contra o inimigo assim, que fala: olha, tire as pessoas, que nós vamos atacar um lugar que não tem civil. Nós vamos atacar um lugar que a gente acha que tem armas. Mas olha, se algum de vocês ficarem feridos, podem trazer para cá, que a gente vai tratar muito bem de vocês. Diferentemente dos inimigos que fazem túneis para pegar jovens voltando da escola para casa, para pegar os judeus nas suas festas de celebração. Aqueles túneis que foram feitos, e aqueles 2 meninos judeus que foram pegos, através desses túneis, Deus permitiu que aquilo acontecesse, para que o plano dos árabes, o plano dos palestinos fosse descoberto, que era atacar Israel no dia do Ano Novo. Mais uma vez, sorrateiramente, sem avisar, de maneira covarde, pelas costas. Em quarto lugar, eu quero falar para vocês de algumas contribuições de Israel para o mundo. Então, enquanto as nações vizinhas conspiram para destruir Israel, Israel consegue se defender e ainda tem tempo para investir em pesquisa, trazendo contribuições maravilhosas para o mundo. Quantos aqui já ouviram falar de um sistema de irrigação gota a gota? Quantos de vocês têm isso na sua casa, em algum lugar assim? Israelense. Quantos de vocês já viram falar de placas de aquecimento solar? Placa de aquecimento solar, israelense que inventou. Quantos de vocês aqui têm o Waze no celular? Foi desenvolvido por um judeu, lá em Israel. De acordo com Joel Landau, existem mais de 6.000 startups. Mais de 6.000 atualmente em Israel. Esse povo é um povo que investe em tecnologia, em conhecimento, em estudo. Contribuições médicas para o mundo. A pílula chamada de PillCam Endoscopic Capsule, aquela pílulazinha que você toma e que filma tudo que está por dentro do teu sistema indigestivo. Judeu que inventou. O desenvolvimento do Azilect, uma droga que trata o Parkinson, também do Instituto Israelense de Tecnologia. O desenvolvimento do imunomodulador Copaxone, uma droga que trata a esclerose múltipla. Hoje já está retardando e muito. Judeu que inventou. Instituto Weizmann de Ciência. Eles já afirmaram que a cura para o Alzheimer está praticamente já encontrada. Só falta ser testada em humanos. Isso demanda alguns anos, mas já afirmaram que foi descoberta a cura do Alzheimer. Olha para a pessoa do teu lado e diz: você está lembrado que é o Alzheimer? Que bom, você ainda não está com ele. Mas as pessoas que vão desenvolver esta doença daqui 10 anos já terão cura para ela, porque os judeus investiram e encontraram essa cura. A
As contribuições dos judeus, queridos, são em todas as áreas: na matemática, na física, na química, na robótica, na medicina, na ótica, na economia, na biotecnologia, em todas as áreas. Um povo que não representa mais do que 0,2% da população. Eu vou dar um dado para vocês. Vocês sabem que existe um prêmio chamado Prêmio Nobel, sim ou não? Este prêmio, até o ano de 2017, 892 pessoas foram premiadas. Desses 892 pessoas, 201 são judeus. Portanto, 22,5%. Agora, se você considerar que eles detêm 22,5% numa população que é 0,2%, isto significa que a percentagem de judeus que ganharam o prêmio é 112,5 vezes mais do que as demais nações, ou seja, 11.250% acima da média. Aí vem os sociologistas e fazem análises sociológicas. Dizem que eles foram favorecidos nas nações. Gente, vamos combinar. Um povo que onde eles estão, eles são perseguidos. Foram perseguidos em todos os lugares. Foram escravizados. Foram exilados, foram perseguidos, foram expulsos. Como foram da Espanha. Ou se convertiam a cristãos novos ou eram mandados embora. Um povo que tem que fazer guerra esse tempo inteiro. Como é que esse povo consegue ir contrário a todos esses aspectos sociológicos e ainda ser destacado como uma nação pujante que brilha e que se destaca? Como é que pode isso? Só pode se você entender que a palavra e a bênção que Deus deu para Abraão é que ele seria uma grande nação e teria um grande nome. É maior do que todas essas perseguições. Então o que está por trás dessa bênção, irmãos? A promessa de Deus. E aqui eu quero ler o texto e rapidamente vou trazer essa palavra. Gênesis 12:3 diz assim: Deus fazendo uma promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus se revela a Abraão e ele crê. Deus ordena que ele saia da terra dos seus pais. Ele obedece, se torna o pai da fé. E Deus faz uma aliança com Abraão. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: com quem Deus faz aliança, ninguém pode derrubar. Qual a promessa que Deus fala? Primeiro, de Abraão nasceria uma grande nação, e Israel uma grande nação. E a grandeza de Israel não está nem no tamanho do seu território e nem no número do seu povo. A grandeza de Israel está nas suas realizações, na sua sobrevivência, no seu povo, na sua inteligência, no seu instinto de sobrevivência. Deus cumpriu o que prometeu. Ainda que Israel seja odiada das nações, porque este ódio visceral e atávico é o ódio de Satanás contra Israel, porque o diabo odeia aqueles a quem Deus ama. Então tome cuidado do lado de quem você vai ficar. Tome cuidado, quem é que você vai escolher de defender. Deus promete em segundo lugar: eu te abençoarei. E as evidências da bênção de Deus são claras. A inveja das nações, o ódio de Satanás fez com que Israel, durante toda a história, tivesse uma história de perseguição. Não há nenhuma nação do mundo, irmãos, que tenha tido tantos inimigos querendo exterminá-la. O Salmo 81 fala: nós vamos obliterar Israel, vamos tirar o seu nome da história. Muitos povos já quiseram fazer isso. O Egito, Amão, a Malequita, Hitler, a OLP. O Arafat dizia assim: olha, é bom que Israel se reúna tudo lá,
no território de Israel. Por quê? Porque assim facilita o nosso trabalho. A gente não tem que ir para o mundo para matá-los todos. Esta é a visão que os inimigos deles têm. Deus fala mais: engrandecerei teu nome. Deus levantou o povo judeu e os colocou nos lugares mais altos. Sim ou não? Esses camaradas, onde eles estão, eles prosperam, eles chegam no poder. E se você pegar a média do QI dos judeus, é igual a de todas as outras pessoas. Existe um favor e uma bênção de Deus, uma promessa de engrandecer o nome deles. E Deus fala: sê tu uma bênção. E eu quero começar a lembrar vocês de uma coisa: do povo judeu veio a revelação do Deus único. Todas as nações eram politeístas. Foi para Moisés que Deus revelou: eu sou o único Deus. Do povo judeu veio a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, todinho, escrito por judeus. Os antigos profetas, judeus. A moral, a visão ética judaico-cristã, judeus. Sobretudo, o Messias, Jesus, veio do povo de Israel. Sê tu uma bênção. Então não há outro povo que tenha sido uma bênção para o mundo como o povo judeu. No entanto, é o povo mais perseguido de toda a terra em todos os tempos. E a última parte da promessa, Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é uma promessa muito séria, irmãos. O que significa abençoar? Significa falar bem. A palavra bem dizer, abençoar, significa falar bem. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: cuidado com o que você fala de Israel. Deus está prometendo. Quem quer a bênção de Deus aqui? Então fale bem de Israel. Elogie, defenda Israel, porque abençoarei os que te abençoarem. Essa bênção que está sobre o povo judeu está sobre aqueles que os abençoam. E você sabe que os judeus hoje reconhecem que o exército que eles têm no mundo hoje são os cristãos evangélicos, porque eles reconhecem que a bênção que veio para nós veio primeiro para eles. Amém? Glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Donald Trump declarou que amanhã vai mudar a embaixada americana de Tel Aviv, porque Tel Aviv não é a capital de Israel. A capital de Israel é Jerusalém, mas as nações do mundo não reconhecem. Donald Trump bateu no peito e falou: eu reconheço e eu vou mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, onde deveria estar. Vocês têm alguma noção por que Deus abençoou os Estados Unidos? Porque em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha pela rainha Isabela e o rei Ferdinando, vocês sabem onde eles foram parar? Cristóvão Colombo, irmãos, era judeu, e ele descobriu uma terra onde os judeus podiam estar. Onde o povo judeu chega, a bênção, a prosperidade vem. Aliás, dizem que eles vieram aqui para o Nordeste brasileiro e não ficaram, foram para Nova York. Que pena. Senão nós seríamos os primeiros do mundo. Mas a promessa é: abençoarei os que te abençoarem. Amém? Quantos creem na palavra de Deus, na promessa que Deus fez a Abraão? Essa promessa tem 4.000 anos e ainda hoje Deus cumpre a sua palavra, porque a palavra de Deus não volta atrás. A glória a Deus, aplauda o Senhor. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu vejo essa profecia se cumprindo em dois planos. No plano físico, porque Israel trouxe avanço e contribuições extraordinárias por onde passou. Mas no plano espiritual, as nações são abençoadas através de Israel, porque o Messias, Yeshua,
Hamashiach, Jesus o Messias, veio da descendência de Abraão. O Salvador do mundo, que abençoa as famílias da terra, veio deste povo. Pode ser que no início do cristianismo, depois de um tempo, o cristianismo tenha se descolado do judaísmo. Mas não se esqueçam, os primeiros cristãos eram todos judeus. O Espírito Santo veio primeiro para o povo judeu. Então, Deus novamente está unindo o seu povo. Quando Deus fala a Abraão, ele disse que os descendentes dele seriam como as areias do mar e como as estrelas do céu. Diga areia, fala de descendentes físicos, terrenos é o povo judeu. Diga estrelas dos céus, descendentes espirituais é a igreja. Diga para a pessoa ao teu lado: você é filho de Abraão, porque crê no Messias Jesus. Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. E como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 11, Deus está reconciliando novamente estes dois povos. E hoje a igreja está recuperando a visão de abençoar Israel, de ficar ao lado de Israel. E toda vez que alguém faz isso, a promessa de Deus a Abraão se cumpre: abençoarei os que te abençoarem. Eu quero terminar com um texto e depois nós vamos orar por Israel. E esta oração você vai abençoar Israel e vai receber a bênção de volta. Salmo 122, versos 6 a 8 diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Sejam o quê? Prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço: haja paz em ti. Eu quero pedir para você ficar de pé. Quero chamar a Clícia aqui à frente. Você trouxe essa visão para a nossa igreja. Pastora Lilian, vem. Apóstola Lilian. Israel, por favor, vem aqui. Dado, vem aqui. Estou chamando a pastora Clícia porque ela foi uma pessoa que trouxe para esta igreja a visão de Israel. E ela ama Israel. Então, como adoradora e como uma pessoa, esse riléu que está todo aqui hoje, foi ela que começou, né? E hoje já é um ministério muito abençoado. São frutos que o dado como adorador, e todo adorador tem que amar Israel, porque a unção que está lá de adoração é tremenda. E o Israel vai orar como pastor, e eu quero orar como apóstolo. E você fica de pé, e você levante a mão para o céu. Enquanto eles estiverem orando, você estará clamando por Israel, clamando pela paz, clamando para que amanhã, no dia de celebração de 70 anos, não tenha, que o diabo não tenha capacidade de estragar a festa, que ao contrário, que a unção de Deus esteja naquele lugar e proteja aquela nação. Amém? Se chegou a hora de Gog e Magog, aí tudo que a gente está pedindo não vai acontecer, porque uma hora as nações vão se levantar contra Israel. Mas se não chegou a hora de Gog e Magog, nós estamos cobrindo a nação de Israel com pedidos de paz, e a bênção do Senhor recairá sobre a sua vida. Enquanto a pastora Clícia estiver orando, nós estaremos orando juntos, e você como família vai levantar um clamor a Deus pela nação de Israel. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento agora, Pai, nós te somos gratos, Senhor, por pertencermos a uma igreja, Senhor, que olha para Israel, que tem um propósito, Senhor, que tem um propósito de abençoar, de interceder, Senhor, de ter os olhos fixos em Israel. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós adoramos o teu nome, porque nós sabemos, Pai, que as nossas orações direcionadas a Israel, elas são ouvidas por Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque podemos viver, muitas vezes, aquilo que Israel vive do Velho Testamento, que são as festas, Senhor.
E nós estamos em pleno tempo de Pentecostes, Senhor, quando estamos comemorando os 70 anos de Israel, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, porque podemos fazer isso pela liberdade que temos, Senhor. Pela liberdade que temos ainda na nossa nação. Pela liberdade que temos nesta igreja, porque nossos líderes permitem todas as coisas que o Espírito nos fala, Pai. Obrigada, Senhor, porque há tantos anos atrás nós plantamos isto aqui, Senhor. Nós plantamos a visão para Israel. E nós temos visto a cada ano se multiplicar, Senhor. A cada ano nós vemos, Senhor, mais e mais pessoas querendo conhecer Israel. Nós louvamos o Teu nome, nós elevamos os nossos olhos para o Teu santo monte, Senhor. Como diz a Tua palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro tem vindo de Ti. O socorro de Israel e de todo o seu povo vem de Ti. E nesse momento agora, toda a igreja abençoa Israel. E eu quero que vocês falem: eu abençoo Israel. Eu abençoo Israel. Nós vamos falar 7 vezes, porque por um caminho o inimigo vem, mas por 7 caminhos ele foge. E esses caminhos são a palavra liberada. Já falamos 2. Eu abençoo Israel. 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 E estabeleço isso com palmas em nome de Jesus. Aleluia, maravilhoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus amado. Nós oramos hoje, nesse dia especial, nós olhamos para Ti, Senhor, e pedimos paz para Israel. Todos nós como igreja, todos nós como irmãos, e principalmente, Pai amado, todos nós como filhos, oramos a Ti, Pai eterno, o Pai de Israel. Nós oramos por paz. Nós oramos, Pai Todo-Poderoso, a fim de que o Senhor toque no coração de cada cristão, a fim de que eles possam tomar, Senhor, o seu lugar, o lugar certo, e entender verdadeiramente, Pai Todo-Poderoso, que temos um lado, e esse lado deve estar, Senhor, ao seu lado, Pai. E o seu lado, Senhor Jesus, é aquele que faz com que estejamos ao lado de Israel, essa terra que Tu escolhesse para ser casa, este povo que Tu deste um nome, o Teu nome, o nome que adoramos, o nome que glorificamos, o nome, Pai Todo-Poderoso, que nós amamos tanto, Senhor. Nos ensina, papai. Utilize, Senhor Jesus, deste dia, Senhor, onde nós nos reunimos para algo especial, para olharmos para aquele lugar, Senhor, para aquela terra amada, aquela terra abençoada. Tomamos parte, Senhor Jesus, como filhos, Senhor, do lugar especial que Tu nos prepara. Deus, Israel é uma bênção, e nós falamos bem de Israel, e declaramos paz, declaramos, Senhor Jesus, que o Teu amor, Senhor, se manifeste cada vez mais lá, a fim de que todos saibam que existe um lugar, existe uma terra que tem um nome, e um nome especial. Tu deste, Senhor Jesus, um nome a Israel, como um filho Tu trouxeste para Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por isso temos aprendido tanto, porque um dia veremos estar lá. Em nome de Jesus, nós oramos por essa terra, abençoando, pedindo paz, e pedindo para que todo o povo de Deus tome Israel como um lugar especial. Aleluia. Glória a Deus. Quantos de vocês creem que esta promessa é para valer para a sua vida? Então fale para Deus assim: Senhor meu Deus, as Tuas palavras não voltam atrás. Eu me posiciono ao lado de Israel. Eu abençoo, eu defendo, eu intercedo pelo Teu povo Israel. Por isso, Senhor, abençoa a minha família,
a minha casa, a minha descendência, que as bênçãos de Abraão estejam sobre a minha família. Como disse a tua palavra, prosperem os que te amam. Eu recebo a prosperidade porque eu amo Israel. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus.